Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Assim eu vos saldo com a paz de Deus para a qual somos chamados e permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar, gente, sobre a Igreja dos Glória. Você já ouviu falar na Igreja dos Glória? Não? Hoje eles falam congregação cristã. Naquele tempo era a Igreja dos Glória. Sabe por quê? Era um povo analfabeto, não sabia ler nem escrever, povo do sítio. Agora temos a lei de Moisés, né? Na lei de Moisés ninguém sabia ler nem escrever. O povo vivia de história e tinha a festa de 3 dias que eles iam reunir em Jerusalém para escutar ler o livro da lei. Quem sabia ler era os sacerdotes, né? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles sabiam ler. Assim era o povo da Igreja dos Glória. Você saía naquelas fazendas, anunciando, lendo a Bíblia para eles, e eles convertiam, aceitavam a doutrina, ia lá e batizavam. Deus me chamou, eu senti no coração de batizar. Eles batizavam, mas não sabiam nada, só sabia da glória a Deus. Aí reunia na igreja, cantava os hinos, e só mais não sabia da glória. Se perguntava o que é isso, o que o pastor fala, não sei. Como é que é lá de Moisés, lá não sei. Como é que era lá no passado, também não sei, não sabia ler. Tinha a Bíblia, mas não sabia ler. E mesmo os pregadores, que também, a maioria tinha poucos conhecimento estudantil, né? Então, eu só sabia mesmo da glória a Deus. E dando glória a Deus, naquela simplicidade, Deus fazia muitos milagres mesmo. E eles eram criticados porque eles tinham a saudação do ósculo santo, né? Onde diz a palavra, saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. Paulo escreveu lá em 16 aos Romanos, ele escreveu dizendo assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. Tanto é que você entrar numa igreja e ela não te saudar com o ósculo santo, não é a igreja que Paulo anunciou. E Paulo diz, ainda que alguém pregue um evangelho que não confira com o nosso, seja amaldiçoado. E ele escreveu, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. E eu rogo-vos que notem os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque eles não servem a Deus, nem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras eles lisonjam, enganam o coração dos simples. Está escrito lá em 16 aos Romanos. Então, é o que eles sabiam. Obedecer a palavra. As mulheres cobrem o cabelo, né? O cabelo da mulher foi deixado para a glória do homem. As mulheres com os cabelos cobrem. Antigamente as mulheres cobriam com véu. Depois Paulo ensinou que as mulheres tirassem o véu e deixassem o cabelo no lugar do véu para ela se apresentar diante do homem. Que a mulher é glória do homem, né? Está escrito. Então, o cabelo da mulher foi dado como véu, para ela se cobrir diante do homem. E quando entrar na igreja, então cubra aquilo que é do homem, que Deus não aceita glória de homem diante dele. Glória de Deus é glória de Deus. Então, quando a mulher cobre o cabelo, ela entra na igreja em oração, ela se torna glória de Deus. Ela deixa de ser glória do homem e passa a ser glória de Deus. Tirou o véu da cabeça, ela volta a ser glória do homem.
né? E o homem, glória de Deus. Por Jesus Cristo. O homem é glória de Cristo e Cristo glória de Deus. É o que está, é uma hierarquia, né? Mas, voltando a falar na igreja dos glória, então eles só sabiam da glória a Deus. Eles ajoelhavam, cantavam os hinos e ajoelhavam, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a igreja ia crescendo, né? Então, a igreja do glória e igreja do véu. Até hoje é conhecido como igreja do véu, né? Mas, naquele sentido deles, da glória a Deus, então eles eram criticados por um homem beijar outro homem. E às vezes tinha alguém que ia na igreja, disse que lá um beija o outro, eu vou lá, eu vou beijar só as mulheres. É por isso que as mulheres são separadas. Você chega na congregação, as mulheres é mulher e os homens é homem. Para não ter esse tipo de divisão. Então eles iam lá, vou beijar só as mulheres. Eu lembro que eu tinha um patrão, que eu trabalhava com ele, eu já era batizado. Então ele contou para mim, quando ele via falar que lá na igreja dos Glória, os homens, um beijava o outro, ele disse, eu vou lá, mas eu vou beijar só as mulheres. E ele foi. Chegou lá, estava separado. As mulheres de um lado, só mulher, do outro lado só homem. E ele foi direto lá para o grupo de mulheres. E foi uma pessoa lá, um porteiro, né? Aqueles um foi lá. Falou, só amigo, aqui é só para as mulheres. O grupo dos homens é daquele lado ali. Aí ele passou lá pro lado dos homens, mas não gostou não. Só, e aí, como é que vai ficar o negócio do beijo? Eu vim aqui para beijar as mulheres, e como é que vai ficar isso aí? Então eu ria dele, né? Ele contava e dava risada. Ele não era crente. Mas ele contou que ele fez isso. Quando ele ia falar que lá um beijava, só eu vou, mas chega lá, não vou beijar não, vou beijar só as mulheres. Mas quando ele chegou lá, não foi do jeito que ele queria, era diferente. Mas falando na igreja dos glórias, eles só sabiam da glória a Deus. E nessa glória a Deus que eles usavam, Deus fazia milagre, na simplicidade, que Deus opera na simplicidade do homem. Na sabedoria, não. Vê lá no Éden, o homem simples lá, ó, que isso pode mexer. Mas se você mexer ali, não pertencia a Deus aquilo ali. Né? Vai mexer em coisa que não pertence a Deus, se você entrar ali, você morre. Você vai ficar preso lá. Ó. Entrou lá e ficou preso. Assim é hoje, quando o homem fica muito sábio diante de Deus, o Senhor não quer ele, não. Ficou sabido, começou a ensinar a Deus, sai fora. Né? Mas naquela simplicidade da glória a Deus, quando eu comecei a conhecer igreja evangélica, que até os 8 anos de idade, eu conheci a igreja católica através da minha mãe, que me ensinava a rezar Pai Nosso, Ave Maria, Crê em Deus Padre, Salve Rainha, as rezas deles lá, né? O sinal da cruz, ou seja, o sinal da besta, né? A igreja fala o sinal, a Bíblia fala o sinal da besta, e a igreja católica fala o sinal da cruz, né? Mas, então, eu aprendi aquilo ali, o sinal da besta, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz as cruzes, né? Para quem não sabe, é feito assim, ó. Faz uma cruz aqui, ó. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então você faz uma cruz na testa, pelo sinal da Santa Cruz. Outra na boca aqui. Livrai-nos Deus, faz outra cruz no peito, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes você faz. Então, a igreja católica fala o sinal da cruz. Só que o Apocalipse fala sinal da besta, né? É o nome que eles tinham naquele tempo, a religião, né? O nome da religião. Pode falar, Paulo mesmo, está escrito que Paulo discutia com as bestas daquele tempo, então os religiosos, né? Mas, voltando a falar no glória a Deus, eu aprendi com a minha mãe. Mas nós fomos morar no sítio de um crente da igreja batista. Então ali tem um grupo, mais ou menos de uns 20 crentes, faziam um culto ali todo domingo. E aquelas famílias que a reunia ali, então eles tinham um quartinho,
para ensinamento da mocidade, né, das crianças. Que nem na congregação tem o culto de jovem e menor, né, das crianças, jovens e menor. E tem o dirigente dos jovens e menor. Nas igrejas evangélicas eles têm também a escola dominical, eles falam escola dominical. Nós falamos reunião de jovens e menor, ou seja, culto de jovens e menor. Mas, eu aprendi ali, eu ia naqueles cultos, e eu gostava. Minha mãe também ia, estava evangelizando ela, aí levava eu lá para o grupo das crianças, e tinha uma mulher que ia ensinar nós, uma moça. E eu lembro de uma vez, chegou um pastor, eu não sei se ele era pastor, eu sei que ele estava palitosado, bem vestido, e ele foi ensinar nós a cantar um corinho. Então ele ensinava nós a cantar assim: com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está, com pena de ouro escrito está meu nome lá no céu, lá no céu, lá no céu, meu nome escrito está. Foi a primeira coisa que eu aprendi nessa escola. E um dia também a moça deu para nós um versículo. Ó, domingo que vem, eu quero saber quem aprendeu esse versículo. Vamos dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem vai estudar isso aí? Todo mundo levantou a mão. Eu fiquei na minha, né? Toda a vida eu fui muito tímido nessa parte. Uma coisa que eu não aprendi é sair na frente dos outros. Depois que todo mundo vai, às vezes eu apareço pelo meio, ou sou o último, mas mesmo assim sou criticado. Mas o que aconteceu é que eu, naquela semana, não dei sossego à minha mãe. Eu tinha meus afazeres, levar comida na roça, buscar uma lenha, carpir agora alguma coisa que mandava eu fazer ali. Mas bem quando eu recorri à mãe, como é que é lá que a moça ensinou? Aí minha mãe falava aquele versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De maneira que até o domingo, o próximo culto que nós ia participar, eu já tinha decorado aquele versículo. E quando chegou lá, a moça perguntou: quem aprendeu o versículo que eu passei domingo passado? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Quem aprendeu aí? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Aí eu, pelo menos, fiquei no meu lugar, porque toda a vida, desde criança, fui assim. Aí minha mãe falou: o Lafayette sabe. Ah, você sabe, Lafayette? Então fala aí, levanta aí, recita. Aí eu levantei e recitei esse versículo. Foi as duas coisas que eu aprendi nessa escola. Foi bom. Só, gente, que eles pregam. Na verdade, eles pregam o evangelho. Mas eu pregar para você que você tem que arrumar um emprego, você tem que trabalhar, é uma coisa. E mostrar para você quem vai te dar o serviço, onde está a pessoa que você vai lá negociar o emprego com ele, é outra coisa. Eu falar que você tem que aceitar Jesus, você tem que servir a Jesus, você tem que servir a Deus, é uma coisa. E mostrar você aonde está Deus, onde está esse Jesus, como é que você chega lá, é outra coisa. É o caso deles. Eles ensinam você que você tem que servir a Deus, que você está errado, mas não te ensinam onde está o caminho para você entrar. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se não tem verdade, não tem caminho, porque... Entendeu, gente? Pregar um evangelho dentro da verdade é uma coisa, e pregar um evangelho pulando a realidade das coisas é outra coisa. E se eles falar a verdade, não entra dinheiro. Né? Esse é o problema. Se falar, tem coisa que se você falar a verdade, você não ganha dinheiro. Então, fica difícil, né? Mas dessa maneira eu fui crescendo no meio desse povo. Estudava aqui, ia numa igreja, ia na outra. Mas essa igreja dos Glória eu não conhecia. É uma igreja, é um povo. Hoje não, hoje está mais evoluído, mas naquele tempo era um povo escondido, ninguém achava eles, entendeu? E até hoje ninguém conhece a congregação cristã. Tem mesmo irmãos que veio até no ministério da congregação aí 20, 30 anos e não conhece a congregação. Quando ele sai de lá, ele sai defamando, pondo tudo quanto é defeito na obra. Eu era errado aqui, eu era errado ali, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Ficou sabido, não fica mais lá dentro. Lá Deus quer gente simples.
Lá no Éden, Deus queria a pessoa assim. Ficou sabido, cai fora. Agora o homem é sabido, igual a nós. Ele vai comer da árvore da vida e vai ver eternamente. Então o Senhor tirou, lançou fora. A mesma coisa na congregação. Agora o homem é igual a nós. Se ficar lá, ele vai comer a palavra e vai ver eternamente. Então o Senhor tira ele da congregação. Ah, mas eu já fui ancião, já fui cooperador, já fui músico, já fui, né, Irmãos da Piedade, já atendi. Esse negócio que já fui não resolve não, o negócio é ser. Eu já trabalhei em tal empresa, é uma coisa, e eu trabalho nessa empresa é outra coisa, né? Mas voltando a falar no glória a Deus, nos glória, que só sabe dar glória a Deus, eu vou contar aqui um caso que eu acompanhei, onde uma vez eu saí da congregação, o culto terminou 9h20 da noite, e quando eu ia para casa, dois meninos correram atrás de mim e me chamaram. Irmão, meu pai está doente e minha mãe mandou chamar, pedir para você ir lá orar para ele. Aí eu falei, olha filho, a congregação ainda está aberta, eu estou vindo do culto agora, a congregação ainda está aberta. Tem um grupo de irmãos lá que faz parte do grupo de oração. Vai lá, pede para eles lá orar para o seu pai. Ele disse, tá bom. E eu fui embora. Quando eu entrei dentro de casa, eles voltaram e bateram na porta. Aí quando eu abri, eram os dois meninos, outra vez. Minha mãe mandou pedir para você ir lá orar para o meu pai que está doente. Falei, mas eu não falei para vocês ir lá na congregação, vocês foram lá, nós foi. O que ele falou? Ele falou que vai, mas não foram. Aí eu soltei bem, falei, isso aí vem de Deus. Deixa eu ver o que está acontecendo. O que Deus requer disso aí? Falei, ó, vocês vão embora? Fala para sua mãe que me espere lá, que já já eu apareço lá para orar para o seu pai, tá bom? Ele disse, tá bom, e foram embora. Aí eu fui na congregação. Quando eu cheguei lá, o cooperador estava envolvido num assunto que eu já conhecia. Era um problema que, geralmente, depois do culto, ele envolvia naquele assunto e aquilo lhe demorava. Tinha vez de demorar horas e horas. E justamente quando eu cheguei, ele estava envolvido naquele assunto. E tinha ali, eu contei 37 pessoas. Nada, umas 100, 200 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, congregou. E não foram embora, mas ainda tinha ali 37 pessoas, entre irmãos e irmãs, aguardando para ir nessa visita, dessa oração. Aí eu cheguei, o que vocês estão esperando aqui? Será que nós... Chegou um pedido aí para nós ir orar numa casa aí, e nós estamos aguardando. Aí, e de cá eu vi que o cooperador estava envolvido naquele assunto. Falei, ó gente, mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Aquele assunto que o cooperador está tratando ali, eu já conheço. Aquilo ali demora. Se vocês tiverem paciência para esperar, mas não tem hora para terminar, tá bom? Não, nós vamos esperar. Falei, tá bom. Aí fui lá que chamei ele. Falei, ó, vê uns meninos aqui. Pedi para ir lá na casa deles orar para o pai dele que está doente. Ele disse, veio, vai lá orar. Vá com os irmãos lá. Falei, não, eu vou te esperar. Disse, não, vai lá. Falei, não, eu vou sozinho, vou não. Sem você eu não vou não, vou te esperar. E como o negócio lá era de demorava, os irmãos foram despertando, né? Eu não posso esperar mais, eu tenho que ir embora, a outra irmã eu também tenho que ir embora, e os irmãos foram indo embora, porque ficou só eu ali. Mas lá no grupo do ministério lá, ainda tinha o cooperador com a esposa e uma filha. Então ali tinha 3 pessoas, né? Tudo batizado. Tinha o encarregado com a filha, 5 pessoas. O cooperador de João com a esposa, 7 pessoas. Comigo 8, né? 8 pessoas tá bom para fazer a visita, né? Mas quando terminou aquele assunto ali, encerrou, já estava indo para meia-noite. Aí quando saímos da congregação, acho que faltavam uns 10 minutos para meia-noite, 11h50 já,
O encarregado da orquestra pegou a esposa do cooperador e a filha, pôs no carro, e a filha dele, combinando ele levar a esposa e a filha em casa. E o cooperador de jovem entrou no carro com a esposa, também foi embora. Ficou só eu e o cooperador de adulto. Falei, mas peraí, tinha 40 e poucas pessoas aqui esperando para nós fazer essa visita e só sobrou nós dois? Ele disse, sobrou para nós dois. E vamos, me leva lá porque eu não sei onde é que é, vamos lá. Aí eu entrei no carro com ele, né? Eu não tenho carro, sempre eu nunca tive nada. E quando Deus me chamou, e quando eu nasci até aqui, eu só tenho Deus que me pôs nessa terra e espero que Ele vai me levar também daqui. Aí entrei no carro dele, entra aqui, e estacionamos na porta. O casal não era batizado, nem o marido, nem a mulher. O marido dela era filho de uma nossa irmã. Foi criado na congregação, praticamente, mas não era batizado. Casou com uma mulher que também não tinha tempo de ir na igreja, porque ela trabalhava para tratar de 10 filhos que ela tinha com esse homem. Ela saía cedo, chegava de noite, aquela molecada ficava solta na rua, a Deus dará. E não tinha nem jeito de reclamar para ela alguma coisa errada que eles faziam, porque era uma mulher ocupada, trabalhando para pôr comida em casa para os filhos. E o marido dela adoece, e cai ela mandar me chamar para ir lá orar para ele. Aí eu cheguei, era meia-noite, quando eu e o cooperador entramos na casa deles. Quando nós fomos observar o ambiente, não tinha doença, lá tinha era demônio. O homem estava praticamente endemoniado. E aí? Aí fizemos uma oraçãozinha bem simplinha, levantamos da oração, e a guia que Deus nos deu, não foi de lá discutir com ele, nem expulsar, não, deixamos ele lá, do jeito dele, né? Que geralmente esse tipo de ação, quando você ajoelha para orar, a primeira oração lá é ele quem faz, né? Aí ele fez a oração dele lá, deu risada e falando um monte de besteira, que é o que ele sabe falar, né? E nós, eu e esse irmão, ficamos na comunhão. A única coisa que Deus guiou nós para nós dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levantamos da oração e fomos dar glória a Deus. Eu e ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós ficamos 3 horas dando glória a Deus ali dentro daquela casa. Das meia-noite até as 3 horas da manhã. Eu e esse irmão cooperador dando glória a Deus dentro daquela casa. E ele lá, rindo e falando bobagem, zoando. Quando foi 3 horas da manhã, ele foi embora. E quando ele foi embora, o homem despertou. O que vocês estão fazendo na minha casa? Quem são vocês? Aí eu olhou na minha casa, você eu conheço. É da igreja da minha mãe. E esse aí, quem é? Gente, nós estávamos ali há 3 horas. Nós estávamos ali há 3 horas, nós ali dando glória a Deus, e ele rindo na nossa cara. De repente ele vai embora, o homem acorda, né? Aí ele olhou em mim, você eu conheço. Você é da igreja da minha mãe. Agora esse daí eu não sei quem é. O que vocês estão fazendo aqui? Falei que você estava passando mal. Aí você dormiu e nós viemos te visitar. E ali já ficou bom, né? Falei, esse aqui é o dirigente da congregação que nós tem aqui, onde sua mãe congrega com nós. Ele é o nosso dirigente lá. E eu convidei ele para vir aqui ver você, que você estava passando mal, dormiu, passando mal, e nós viemos te visitar, fizemos uma oração por você. Tá bom? Tá bom. E nós despedimos e fomos embora. Depois, passado um dia, ele encontrou comigo e me agradeceu. Oh, Deus que te abençoe. Minha mulher me contou que eu estava tomado de demônio. O diabo me pegou e vocês foram lá, ela mandou chamar Jesus lá orar por mim. Deus que te abençoe. Falei, tá abençoado. E Deus que abençoe você. Procura servir a Deus. Sua mãe serve a Deus. Você foi criado na congregação. Procura servir a Deus. É muito bom. Mas é assim, irmãos, que Deus trabalha na nossa vida, né? A gente vê esse pessoal da congregação, a única coisa que eles sabem é dar glória a Deus.
Não é melhor dar glória a Deus do que ficar falando dos nossos, falar um falando do outro, né? Procurando ensinar a Deus. Quem somos nós para ensinar a Deus? Ele é quem nos ensina. E ele guia esse povo em uma linhagem muito boa, né? Muitos milagres, muitos milagres. Com este é um milagre que gente, lidar com demônio é coisa séria. Quem somos nós? Para começar, ninguém consegue vencer ele, ganhar dele. Se você falar que está certo, ele fala que está errado. Se você falar que está errado, ele fala que está certo. Então sempre é a palavra dele contra a sua. Não é assim que aconteceu lá em Jó? Se deixar a pessoa pobre, ele fala. Se enriquece a pessoa também, ele fala. Não é assim na congregação? Se nós constrói tempo para o povo que Deus chama em nosso meio, mais de 100 mil por ano, são nada 200 congregações que nós precisamos construir todo ano para obrigar o povo que vem das igrejas evangélicas para juntar-se a nós. Nada 200 congregações nós precisamos construir por ano para obrigar esse povo. E o pessoal reclama que nós estraga dinheiro construindo. Se nós fazemos os templos bonitos, caprichosos, eles falam. Se nós fizermos os templos mal feitos, eles falam. Então com o diabo não tem jeito, gente. Se você fizer as coisas bonitas, ele reclama. Se você fizer as coisas feias, ele reclama. Se você não faz nada, ele reclama. Os irmãos que na congregação, eles dispensam o dízimo. Entendeu? Não tem cobrança de dízimo. E as ofertas que entram é distribuída entre o próprio povo, na construção de igreja, na ajuda dos irmãos que às vezes estão desempregados, precisam de uma ajuda financeira até eles arrumam um emprego, estão doentes, precisam comprar um remédio, às vezes vai no médico, o médico não dá remédio, o médico só receita, né? O remédio tem que buscar na farmácia, e às vezes não tem, é para uma ajuda, é para, entendeu, gente? Cuidar do povo, que Deus chama, são mais de 100 mil pessoas que Deus chama por ano para a congregação. E esse povo chega, gente, a maioria precisando de ajuda. É que nem o imigrante, você sai daqui para uma outra nação, é porque o seu país não está dando conta, gente. Então você vai caçar emprego em outra nação. Você chega nessa nação estrangeira precisando de ajuda. Os governos ali têm que abrir um espaço para o estrangeiro entrar. A mesma coisa na congregação. Quando a pessoa que chega na congregação, ele é estrangeiro. Né? Ele é estrangeiro, é uma outra sociedade que não tem nada a ver com a nossa sociedade. A congregação cristã é uma família, né? A partir que você batizou, foi chamado, Deus te chamou nas águas, em nome de Jesus, que você se tornou membro, é uma família, incluindo ali o pai, o filho e a mãe, que é a palavra, né? Deus que é o pai, Jesus que é o filho e a mãe que é a palavra de Deus, né? É quem cuida daquele povo. Mas, nesse sentido, da simplicidade que nós temos na congregação, nós deixamos o Senhor trabalhar do jeito dele. E não discutimos com ele, porque Deus não discute com nós. Não. E quando nós queremos bater de frente com Deus, sabe o que ele faz? Ele sai da nossa frente e deixa nós passar. Porque se vier de encontro com nós, ele nos mata. Então ele deixa nós passar. Ele sai de um lado e nós passamos. Quando nós caímos no abismo, aí nós clamamos a ele, vai lá, pega nós pela mão, tira do abismo e põe para caminhar. Lá na frente, nós quer bater de frente com ele. Novamente, ele sai fora e deixa nós passar. E assim ele vai nos levando até ele nos recolher da terra e por misericórdia nos dá a vida eterna. Gente, se alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você que me acompanhou nesse vídeo, deixa um joinha no meu vídeo. Não custa nada, gente, é de graça. Às vezes a pessoa pensa que tem que pagar alguma coisa, não é de graça. É só você colocar na palavra aí, naquela marcaçãozinha ali, no lapisinho. Aquilo ali quer dizer que você gostou. E o YouTube só manda os vídeos para as pessoas que gostam.
Apertei que você apertou ali que gostei, o próximo vídeo que vem cai para você. Deus que abençoe a todos e que a paz de Deus para a qual fomos chamados, e na congregação nós somos chamados para ter paz com Deus, né? Que essa permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém.